O sentido de uma vida longa e plena. Viver é um presente que, muitas vezes, esquecemos de agradecer. Cada dia que nasce traz em si uma nova chance de recomeçar, de aprender, de cuidar de quem somos e de quem amamos. Mas, em meio à correria do mundo moderno, quase sempre confundimos o viver muito com o viver bem. Buscamos prolongar os anos, mas esquecemos de preencher os dias. A verdadeira longevidade não se mede apenas em tempo, mas em qualidade de alma. Está na forma como tratamos o nosso corpo, no modo como aquecemos o coração e no cuidado que oferecemos à mente. É um equilíbrio silencioso, construído aos poucos, entre o que o corpo sente e o que o espírito deseja. Viver mais é uma bênção, mas viver com propósito é um milagre. Quando aprendemos a respeitar o ritmo da vida, a nutrir o corpo com amor e a mente com serenidade, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. O segredo da longevidade não está apenas nas escolhas que fazemos, mas na forma como as fazemos, com consciência, com gratidão e com presença. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre o que realmente sustenta uma vida longa, saudável e feliz. Prepare-se para descobrir que o caminho da longevidade não começa no amanhã, mas no agora, nas pequenas atitudes, nas boas intenções e nas decisões silenciosas que transformam o simples ato de existir em uma arte. O sentido de uma vida longa e plena. Viver é um presente que, muitas vezes, esquecemos de agradecer. Cada amanhecer traz em si uma nova oportunidade de recomeçar, de cuidar de nós mesmos e de expressar amor a quem caminha ao nosso lado. Mas, em meio à pressa dos dias, é comum confundirmos viver muito com viver bem. Corremos contra o tempo, tentando prolongar os anos, mas esquecendo de preencher os dias com significado. A verdadeira longevidade, no entanto, não se mede em números, mas na profundidade com que experimentamos a vida. Ela está nas pequenas escolhas diárias, na forma como alimentamos o corpo e também o coração. Está na maneira como lidamos com o silêncio, com o descanso, com o amor e com a passagem do tempo. A longevidade é, antes de tudo, uma arte. A arte de cuidar do que é essencial e deixar ir o que pesa. Viver mais é uma bênção, mas viver bem é um milagre que se renova em cada gesto de autocuidado, em cada pensamento positivo, em cada ato de gratidão. E antes de seguirmos, se este tema te inspira, se você acredita que viver mais e melhor é possível, aproveite para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você ama. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e garante que não vai perder os próximos conteúdos sobre saúde, equilíbrio e bem-estar. O segredo da longevidade começa onde menos imaginamos, nas escolhas simples. Não há fórmula mágica, mas há sabedoria. As pessoas que vivem mais e com saúde, especialmente nas chamadas zonas azuis, regiões do planeta onde a longevidade é comum, compartilham hábitos que qualquer um pode adotar. Elas comem com consciência, se movimentam com prazer, dormem com serenidade e, acima de tudo, vivem com propósito. São pessoas que encontram alegria nas rotinas simples, que valorizam o momento presente e que não se deixam dominar pelo medo ou pela pressa. O primeiro grande segredo da vida longa está na alimentação. Mas não em dietas da moda, restritivas e passageiras, e sim em uma relação respeitosa com a comida. Nas regiões mais longevas do mundo, como Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, e Nicoya, na Costa Rica, o alimento é visto como parte da vida, não como inimigo. Os pratos são coloridos, cheios de vida, com vegetais frescos, grãos integrais e leguminosas. O consumo de carnes é moderado, e as proteínas vêm, em sua maioria, do mar, das plantas e das sementes. Comer, para eles, é um ritual de gratidão, não de culpa. A ciência confirma o que a sabedoria antiga já sabia. Uma dieta equilibrada e natural é capaz de prevenir inflamações, fortalecer o coração, equilibrar o metabolismo e proteger as células do envelhecimento precoce. Mas há algo que vai além da biologia. Há um elemento emocional que poucos percebem. Comer bem é, também, um gesto de amor próprio. É o reconhecimento de que o corpo é um templo, e de que nutrir-se com consciência é uma forma de respeito. Essa relação amorosa com o alimento cria um ciclo de vitalidade que se reflete em cada célula, em cada respiração, em cada amanhecer. No entanto, longevidade não é apenas o que se põe no prato. É também o movimento que se dá aos passos. O corpo humano foi feito para se mover, e o sedentarismo é um dos maiores ladrões da energia vital. Curiosamente, nas comunidades de centenários, não há obsessão por academias ou metas de desempenho. O movimento é parte natural da vida. Está em caminhar até o mercado, cuidar da horta, dançar nas festas, brincar com os netos ou subir uma pequena colina para ver o pôr do sol.
São gestos simples, mas repetidos diariamente, que mantêm o corpo funcional e o coração forte. A ciência mostra que o movimento constante, mesmo leve, é suficiente para preservar a massa muscular, melhorar a circulação e manter a mente ativa. O corpo em movimento é também um corpo que pensa e sente melhor. E isso cria um elo entre o físico e o emocional. Quem se move, vive. Não apenas no sentido biológico, mas existencial. O movimento é a prova de que a vida ainda pulsa, ainda convida, ainda quer ser celebrada. Outro pilar essencial da longevidade é o sono, esse remédio silencioso e gratuito que tantos negligenciam. Dormir bem é tão importante quanto comer ou se exercitar. Durante o sono, o corpo regenera tecidos, equilibra hormônios, limpa toxinas cerebrais e fortalece o sistema imunológico. Uma noite mal dormida não rouba apenas o descanso, rouba a clareza mental, o humor e a energia. O sono é o guardião invisível da juventude, e respeitá-lo é uma das formas mais puras de cuidar da própria vida. Mas nem todo descanso vem apenas do corpo. Há um descanso que vem da alma, e é sobre ele que o quarto segredo fala: a capacidade de lidar com o estresse. Vivemos em tempos em que o ruído é constante, em que o excesso de informações e preocupações drena nossa energia vital. No entanto, as pessoas que vivem mais sabem o valor do silêncio. Sabem que a paz interior é um exercício diário, conquistado em pequenas pausas. Cuidar de plantas, ouvir música, ler, meditar, orar, contemplar o pôr do sol. São momentos simples que alimentam a serenidade. Reduzir o estresse não é fugir dos problemas, mas aprender a olhar para eles com outro olhar. É entender que o que não se pode controlar, deve ser entregue, que o que não se pode mudar, deve ser aceito, e que o que se pode melhorar, merece o nosso empenho, mas sem peso. O equilíbrio emocional talvez seja o segredo menos visível da longevidade, e, paradoxalmente, o mais poderoso. Nas zonas azuis, há algo em comum entre as pessoas que chegam aos 100 anos: elas vivem com serenidade. Enfrentam os desafios com leveza e mantêm a esperança mesmo nas dificuldades. Não lutam contra o tempo, mas caminham com ele. Têm a sabedoria de quem compreendeu que a vida é feita de ciclos, e que resistir à mudança é o mesmo que resistir à própria existência. É essa leveza que preserva o corpo, clareia a mente e prolonga o espírito. Talvez o segredo da longevidade não esteja apenas no que fazemos, mas em como sentimos o que fazemos. Viver com gratidão, com presença e com amor transforma os anos em eternidade. E, se você chegou até aqui, me conte nos comentários: o que, para você, dá sentido à vida? Que hábitos te fazem sentir mais leve, mais vivo e mais em paz? Compartilhar essas reflexões é uma forma de fortalecer essa corrente de bem-estar e inspirar outras pessoas a viverem com mais consciência, saúde e alegria. Corpo, mente e propósito. O corpo é o templo onde a vida acontece. Ele guarda as memórias, as emoções e o ritmo do tempo. Quando cuidamos dele com respeito, o corpo responde com vigor, equilíbrio e gratidão silenciosa. Mas o segredo da longevidade vai além de músculos fortes ou de um coração saudável. Ele nasce da harmonia entre corpo, mente e propósito. É nesse ponto que a vida se transforma, porque viver com propósito dá sentido aos anos que acumulamos, e não apenas aos dias que passam. As pessoas que vivem mais e melhor compartilham um traço comum: elas sabem por que acordam todos os dias. Tem um motivo, um significado, algo que as move e as conecta com o mundo. Pode ser o amor pela família, o cuidado com os netos, a fé em Deus, o prazer de cultivar uma horta, ou simplesmente a vontade de continuar aprendendo. O que importa é que há uma chama acesa dentro delas. Essa força interior, esse Ikigai, como dizem os japoneses, é uma das fontes mais puras de vitalidade. Quem tem um propósito vive com mais serenidade, enfrenta as dificuldades com coragem e conserva a mente jovem, mesmo quando o corpo já mostra os sinais do tempo. A ciência confirma aquilo que a sabedoria antiga sempre soube: o equilíbrio emocional e o sentido de vida fortalecem o sistema imunológico, diminuem o risco de depressão e aumentam a longevidade. Viver com propósito é cuidar da mente tanto quanto do corpo. É entender que a saúde mental não é apenas a ausência de doenças, mas a presença de paz interior. É saber lidar com as emoções, compreender os próprios limites e aprender a perdoar. A mente é um jardim, e tudo o que plantamos nela floresce. Se cultivamos pensamentos de gratidão, serenidade e amor, colhemos equilíbrio. Se alimentamos o medo, o julgamento e a pressa, criamos um terreno árido que nos cansa e adoece. Por isso, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E existem muitas formas de fazer isso: a meditação, a leitura, o silêncio, a oração,
o contato com a natureza, o convívio com pessoas que nos fazem bem. Cada pequena pausa é uma semente de longevidade. Mas corpo e mente não caminham sozinhos, é o espírito que dá direção à jornada. Sem propósito, a rotina se torna vazia, e o tempo, pesado. Quando cultivamos uma razão para viver, tudo muda. O corpo ganha energia, o coração encontra paz, e a mente se abre para novas possibilidades. Ter propósito é viver com intenção, com presença. É transformar o simples ato de existir em um gesto de amor. E isso não exige grandes feitos. Às vezes, o propósito se revela nas pequenas ações: preparar uma refeição saudável, cuidar de uma planta, ouvir alguém com atenção, sorrir mesmo em dias difíceis. Pequenos gestos de bondade mantêm o coração jovem. Afinal, quanto mais amor espalhamos, mais vida recebemos de volta. O movimento do corpo também está ligado a esse propósito. Caminhar pela manhã, respirar profundamente, alongar-se com consciência, tudo isso é uma forma de oração silenciosa. O exercício não precisa ser um sacrifício, ele pode ser um momento de conexão com a própria essência. O corpo em movimento é o reflexo de uma alma desperta. Cada passo é uma celebração da vida. E é curioso perceber como a mente influencia o corpo. Um pensamento de medo pode acelerar o coração. Um sentimento de gratidão pode relaxar os músculos. A ciência chama isso de psicossomático, mas a sabedoria chama de harmonia. Quando cuidamos da mente com carinho, o corpo floresce. Quando ignoramos nossas emoções, o corpo protesta. Por isso, envelhecer bem é, acima de tudo, escutar a si mesmo, aprender a ler os sinais do corpo, acolher as emoções e agir com consciência. O propósito também se renova com o tempo. Aquilo que nos movia aos 30 anos talvez não seja o mesmo aos 70, e tudo bem. O segredo está em continuar encontrando motivos para viver com alegria, independentemente da fase da vida. Aprender algo novo, viajar, cuidar de alguém, fazer o bem, partilhar experiências, tudo isso mantém a alma viva. A vitalidade não está na juventude do corpo, mas na disposição do coração. As pessoas que vivem com leveza não negam o envelhecer, elas o abraçam. Entendem que cada ruga é um registro de sabedoria, e cada cicatriz, uma prova de superação. Elas olham para o espelho e veem não apenas o tempo que passou, mas o quanto cresceram. Viver é uma arte, e o tempo é o pincel que colore cada etapa. Por isso, longevidade também é aceitar o fluxo natural da vida. É saber descansar quando for preciso, rir quando o coração pedir e chorar quando a alma transbordar. É compreender que a saúde não é ausência de dor, mas presença de significado. Quando encontramos sentido, até as tempestades se tornam parte do caminho. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido essa vontade de viver com mais propósito, de encontrar um ritmo mais leve e natural. Então, que tal refletir? O que te faz acordar todos os dias? Qual é o seu motivo para continuar caminhando? Pense nisso, e compartilhe comigo nos comentários. Quero muito saber qual é a sua inspiração para viver mais e melhor. Envelhecer com sabedoria e amor. Envelhecer é um privilégio que nem todos recebem, e é também uma arte que poucos compreendem. Quando olhamos para o tempo não como um inimigo, mas como um mestre, descobrimos a verdadeira beleza da vida. Cada fase tem seu brilho, cada etapa carrega um aprendizado. A juventude é feita de descobertas, a maturidade, de escolhas, e a velhice, de sabedoria. O segredo é viver com plenitude cada uma delas, sem pressa de chegar a lugar algum, apenas desfrutando o caminho. Nas comunidades mais longevas do mundo, as pessoas idosas são vistas como pilares, não como fardos. Elas são respeitadas, ouvidas, valorizadas. São guardiãs de histórias, de tradições e de afetos. E isso tem um impacto direto na saúde. A sensação de pertencimento, o convívio social e o sentimento de utilidade alimentam o coração e fortalecem a mente. Em contrapartida, o isolamento e a solidão são silenciosos inimigos da longevidade. Ter com quem conversar, trocar experiências, dar e receber carinho, tudo isso prolonga a vida de forma mais eficaz do que muitos medicamentos. O amor, em todas as suas formas, é o maior remédio para a alma. Amar e ser amado é o combustível que nos mantém vivos. E esse amor não precisa ser romântico. Ele pode ser o amor pelos filhos, pelos amigos, pelos animais, pela natureza ou até pela própria existência. Quando cultivamos o amor, deixamos de nos preocupar tanto com o tempo que passa e passamos a celebrar o tempo vivido. A sabedoria do envelhecer está justamente em saber o que carregar e o que deixar pelo caminho. Muitos dos que envelhecem com serenidade aprenderam a perdoar, aos outros e a si mesmos.
Deixaram de guardar mágoas, abandonaram a necessidade de controlar tudo e passaram a confiar mais na vida. Isso traz leveza. Afinal, o peso das emoções não resolvidas é o que mais cansa a alma. A velhice não precisa ser um tempo de perdas, mas de libertação. Libertar-se das exigências externas, das comparações, da pressa. É o momento de acolher o corpo com carinho, de aceitar os limites sem desistir dos sonhos. Muitos descobrem novos talentos depois dos 60, aprendem música, começam a pintar, viajam, fazem novos amigos. O tempo amadurece o corpo, mas também amplia a consciência, e é nesse ponto que o envelhecer se torna belo. Há também uma dimensão espiritual que floresce com a idade. Quando compreendemos que a vida é passageira, valorizamos o que realmente importa. A fé, para muitos, é o alicerce dessa paz interior. Não importa a religião. O essencial é sentir-se conectado a algo maior, algo que dá sentido à existência. A espiritualidade traz serenidade, aceitação e esperança. Ela nos ensina a ver a morte não como fim, mas como parte natural do ciclo da vida. O envelhecer com amor é também reconhecer que ainda há tempo para viver intensamente. Tempo para rir, para aprender, para recomeçar. O tempo não rouba o que é essencial. O afeto, a gentileza, o desejo de compartilhar. E quanto mais compartilhamos, mais a vida ganha cor. Envelhecer com amor é olhar o outro com empatia, é enxergar beleza nas pequenas coisas, é sentir gratidão por cada novo amanhecer. Há quem diga que a juventude é um dom passageiro, mas a sabedoria é um presente eterno. E ela só floresce quando vivemos com presença. Quando paramos de desejar o que falta e começamos a agradecer o que temos, a vida muda de tom. A leveza, que antes parecia distante, passa a fazer parte do cotidiano. O corpo pode enfraquecer, mas o espírito pode se fortalecer. E é isso que torna o envelhecer uma bênção. As rugas contam histórias, os cabelos brancos refletem experiências, e o olhar sereno mostra a paz de quem já entendeu que a felicidade não está nas conquistas, mas na tranquilidade de simplesmente ser. A sabedoria do envelhecer também ensina que cuidar de si é um ato de amor. Alimentar-se bem, dormir com qualidade, manter o corpo ativo e a mente curiosa são formas de agradecer pela vida. Não se trata de buscar a juventude eterna, mas de preservar a dignidade do tempo presente. O cuidado é uma expressão de amor, um amor que começa dentro e se expande para fora. Viver muito é um presente, mas viver com amor é o verdadeiro milagre. É ele que transforma o passar dos anos em poesia. É ele que dá sentido aos dias comuns, que renova o ânimo mesmo diante das dores inevitáveis. O amor é a ponte que une todas as fases da vida. E talvez o maior ensinamento de todos seja este: a longevidade não é apenas um dom biológico, mas uma escolha diária. É feita de hábitos, de atitudes e, acima de tudo, de sentimentos. Quando escolhemos olhar o mundo com ternura, o tempo se torna nosso aliado. Agora, se essas palavras tocaram o seu coração, pare um instante e pense em alguém que você ama. Alguém que merece ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Espalhe essa corrente de leveza e gratidão. E aproveite para verificar se você já está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem, mas esquecem de se inscrever. Ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que inspiram e fortalecem a alma. Juntos, vamos construir uma comunidade de pessoas que acreditam na beleza de viver com saúde, sabedoria e amor.